Alviriete, sou eu, Maria da Conceição e Ana Carolina. Nós vamos falar do século VIII, a história da matemática no século VIII e IX. A matemática, originalmente, segundo Boyer, surgiu como parte da vida diária do homem e se há validade do princípio biológico da sobrevivência mais apto à persistência da raça humana, provavelmente tem relação com o desenvolvimento do conceito de matemática. Isso quer dizer o seguinte, que a matemática vem desde os tempos remotos, né, da pré-história, e surgiu pela necessidade do povo, né, de contar, de grandeza, número, diferença, desigualdade, semelhança, percepção de uma propriedade abstrata. Continua. Bom, agora nós vamos falar sobre a matemática no século VIII. Bom, gente, a matemática no século VIII, ela foi mais destacada no século VIII, porque foi a partir daí que os povos começaram a interagir uns com os outros. Então, o que aconteceu? Os conhecimentos foram sendo adquiridos, foram sendo passados um pouco. E na China, a China principalmente, deu uma contribuição muito grande para a área da matemática nos dias de hoje. Na dinastia Tang, que foi no início do século VIII, ela foi responsável por manter a unificação dos povos. Porque antes de Tang e antes de Sui, que é a dinastia que antecedeu a dinastia de Tang, a China vivia em diretos conflitos. Tanto que teve a construção da muralha da China, justamente por causa desse conflito. Então, a partir dessa unificação, a China passou por um momento muito bom, em que se desenvolveu várias áreas, principalmente o artístico e o científico. E nisso, a matemática ganhou um campo maior também. Então, na China, eles contaram com três escrituras. Por que só três? Porque a maioria de suas escrituras foram destruídas na época das rivalidades entre eles mesmos. Uma delas é o Tributo Contínuo, que significa a continuação da matemática antiga, e foi escrito por Yan Xiaotong e contém cerca de 22 problemas sobre indicação, construção de celeiros e resolução de triângulos retângulos. Então, teve um estudioso, que foi o Li Yan, que ele dividiu esses problemas em 20 e separou cada um deles. Para ele, o problema 1 era de acordo com o cálculo da posição da Lua, de 2 a 5, construção de plataformas e represas, de 6 a 14, construção e reparação de armazéns de alimentos e escadas, e o 15 a 20 sobre triângulos retângulos, envolvendo o teorema de Pitágoras. Então, muitas coisas da matemática deles daquela época são essas que nós estudamos nos dias de hoje. Eles contaram também com 10 manuais de matemática e também com o Su Xi Yi, onde se encontra a primeira abordagem sobre o quadrado mágico. E nós encontramos também um esboço de como era o quadrado mágico naquela época na China. Hoje existem vários tipos, né? Mas um dos quadrados são esses. Esse período de florescimento cultural e de expansão territorial da dinastia Tang terminou com a derrota chinesa frente aos árabes. Aqui já entra no conflito que eles tiveram com a Arábia, com todos os países. A partir desse momento começou uma fase de decadência e essa resultou em nova fragmentação que levou à queda do sangue em 1907. Mas a matemática na China, ela foi bem desenvolvida e trata de bastante assuntos que nós temos ainda no dia de hoje.